Romanos capítulo 12, versículo 4, a minha versão bíblica é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De que modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, ou o que doa, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, o faça com alegria. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós acreditamos que o Senhor tem algo especial aos nossos corações, e é por isso que nós declaramos que os nossos corações estão abertos para receber da tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, como solos férteis para receber da semente do teu evangelho. Desde já, como ministro da tua palavra, eu quero levantar as minhas mãos e repreender toda seta maligna, todo espírito contrário que vem para roubar a semente da palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus, e que a semente do evangelho encontre guarida em nossos corações, produzindo mudança, produzindo transformação, nos fazendo viver a verdade do teu evangelho. Em Jesus nós oramos, amém e amém. Toma o seu assento, por favor. Muito obrigado. Queridos irmãos, com esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 4 ao versículo de número 8, eu gostaria de aqui nesta noite falar com vocês sobre o nosso tema anual. É tempo de unir as nossas forças. É tempo de unir as nossas forças. À luz do texto, onde Paulo nos explica sobre o mistério da unidade e da diversidade da igreja. É tempo de unir nossas forças, igreja, unidade e diversidade. Queridos, mais do que nunca é muito importante nós refletirmos sobre o que é ser igreja. É muito importante periodicamente, e na escritura a gente vê isso bem claro nas cartas de Paulo, como também o próprio Jesus, frequentemente exortando os discípulos sobre a sua identidade, sobre o que nós somos em Deus, qual é o propósito dele para as nossas vidas e o que ele deseja para nós. Nós precisamos frequentemente estar revendo esses conceitos, esses pilares, essas doutrinas, estes entendimentos, porque infelizmente uma igreja que não para refletir o que significa ser igreja, ela incorre no risco de achar que ser igreja é pertencer simplesmente a uma membresia local, participar de um momento ritualístico semanal. Então ela está bem com Deus e não deve mais nada, e dela Deus nada exige. Na verdade, à luz da escritura, nós compreendemos que Deus tem muito mais do que um momento semanal conosco. O propósito de Deus para a nossa vida, ele pode ser esclarecido e deve ser esclarecido dentro das quatro paredes desta casa, sim, mas ele é vivido, praticado, exercido
daquelas portas para fora. É daquelas portas para fora que nós vamos verdadeiramente viver a prática do Evangelho de Jesus Cristo. E o texto a qual nós acabamos de ler, de Romanos capítulo 12, Paulo traz sobre um assunto, sobre um dos maiores mistérios da Escritura, sobre a igreja. Paulo não aborda este assunto apenas em Romanos capítulo 12, mais exaustivamente ele vai falar deste mesmo assunto, escrevendo uma outra carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 em diante, ele de forma mais exaustiva fala sobre este assunto, mas de uma forma muito objetiva, prática e extraordinária. Paulo traz a igreja de Romanos sobre este mistério que é ser igreja, sobre esta dádiva que é ser igreja, a igreja que é composta de uma unidade e ao mesmo tempo de diversidade, e ao mesmo tempo que exerce a sua diversidade, a sua individualidade, ela não deixa de ser o todo, que é a igreja, a unidade do corpo de Cristo. E Paulo de uma forma extraordinária diz no versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim, versículo 5, nós somos muitos e somos um só corpo em Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para a forma que Paulo escreve. Paulo chama a atenção aos romanos sobre a prática do seu cotidiano, dizendo que nós somos corpo e somos membros. Perceba que Paulo chama para o tempo presente. Paulo não diz, nós vamos nos tornar membros, nós vamos nos tornar corpo, não. Paulo diz, nós já somos membros do corpo de Cristo. Paulo está exaltando aqui uma verdade que como igreja nós precisamos prestar atenção, porque muitas vezes no exercício da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, se não houver uma reflexão, nós incorremos o risco de não entender o que a Escritura nos revela. Paulo está dizendo que eu não tenho que me esforçar para ser, mas eu me esforço para exercer aquilo que eu já sou. Paulo está explicando sobre o mistério que é ser igreja com base na revelação da graça por intermédio do Senhor Jesus. Eu não luto para ser o corpo ou para ser membro do corpo. Foi Deus quem me tornou membro pela sua providência em Cristo Jesus. Infelizmente hoje tem crentes que não sabem a sua identidade, e pelo fato de não saber a sua identidade, não sabem o nível de aceitação que Deus tem com relação a ele. Ou ele vai para a supergraça, ou ele vai para o estado mais profundo da lei. Ou ele merece demais, ou ele não merece nada. Não, Paulo diz simplesmente, você que é nascido de novo, você que foi alcançado pela providência divina, você que confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, se tornou igreja, e você já é corpo. A maior raiva do diabo é que o que eu sou, o que você é, você não fez para ser. A maior raiva do diabo é que em Cristo nós somos o que nunca poderíamos ser e não faremos para ser. Fazemos porque já somos. Ele nos tornou o que somos. Porque o diabo, o caído, o difamador, o acusador, ele pode nos acusar, ele pode apontar o dedo, mas ele, como é um conhecedor exímio da Escritura Sagrada, ele sabe muito bem que o que me alcançou não foi a terra que alcançou o céu, mas foi o céu que alcançou a terra. Não foi o homem que subiu a Deus, como em Gênesis descreve o zigurate, o homem tentando chegar a Deus. Não, foi Deus que criou uma escada, um caminho até os seres humanos e nos fez andar por este caminho. Este é o mistério de ser igreja. Eu não faço para ser, eu faço porque Ele já me fez ser. E isso aqui me fala de duas coisas. Em primeiro lugar, me traz uma cura para as acusações do diabo com relação a mim.
Porque Romanos 5 nos diz que que Deus nos amou tanto que provou o amor por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que a Escritura está dizendo? A Escritura está dizendo: é possível ter perdão, não na sua meritocracia, mas no mérito de Cristo. E isso aqui aparentemente é indignante, mas é o Evangelho. O Evangelho não é perdão para santo, o Evangelho é perdão para pecador. O Evangelho não é perdão para quem merece, o Evangelho é perdão para quem não merece. Se você entrou aqui dizendo: eu não mereço, eu estou distante de Deus, Deus não vai me ver, eu jamais poderei ser o que Deus deseja que eu seja, porque eu entendo que isso depende de mim. Não, querido, isso não depende de você. Ele te faz membro do corpo, Ele te faz corpo. Receba o perdão e seja curado. Mas em segundo lugar, isso aqui me traz uma exortação, me faz lembrar que tudo é a graça. E se eu sou corpo e dentro do corpo eu exerço uma função extraordinária, e alguém olha para mim e diz: rapaz, tu é um membro exaltado, tu é um membro querido. Por exemplo, a mão é um membro maravilhoso. A mão é um membro que aparece. O rosto é um membro que aparece. E aparentemente quem olha diz assim: rapaz, você é um membro bom porque você é bom. Não é porque eu sou bom. Ele me fez ser membro do corpo. Por isso, todas as vezes que a soberba vier tomar conta do meu coração, eu preciso lembrar do Evangelho. Ele me fez membro. Não foi a minha capacidade, não foi a minha habilidade, não foi o meu mérito, mas Paulo diz: nós somos o corpo, nós somos membro. Por quê? Porque Ele me fez corpo. Então não interessa o tanto que você prega, o tanto que você canta, o tanto que você evangeliza, o quanto que você é bom, o quanto que você ganha almas. Toda honra e toda glória é dada somente a Ele. O louvor é dele, a honra é dele, a glória é dele. Porque quem fez foi Ele, quem perdoou foi Ele, quem pagou o preço foi Ele, quem morreu no meu lugar foi Ele, quem me resgatou foi Ele, quem conquistou essa posição para mim foi Ele. Entendendo isso, é que Paulo vai falar sobre o mistério da unidade. Vamos trabalhar um pouco sobre a unidade. Verso 4 e 5 nos dá duas expressões interessantes. O verso 4 diz que nós somos um corpo. O verso 5 do capítulo 12 diz: um só corpo. Olha que interessante. Paulo exalta duas vezes, em dois versículos, de forma seguida, usa a mesma expressão: corpo, singular. Não existe outro. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando sobre a única possibilidade de eu ser igreja, de sermos igreja. A única possibilidade, ou o único local que o membro se encaixa, é no corpo. Não tem um corpo série A e um corpo série B de Cristo. É o corpo de Cristo. E aqui tem gente que não quer aceitar, porque ele acha que ele é um membro assim, bonito demais. Então, como ele é um membro muito bonito, ele olha para o membro aparentemente inferior. E não sou eu que estou pregando isso, eu estou recitando 1 Coríntios 12. Olha para o outro: rapaz, você é um pouco inferior. Ou, não para humilhar, olha com autocomiseração, complexo de inferioridade: rapaz, se eu fosse como tu. Mas é um só corpo. Sim, neste corpo tem membros que estão 220. Mas nesse corpo pode ser que tenham membros necessitados de ajuda. Sim, nesse corpo tem membros extraordinários e que dá orgulho de dizer: uau, membro querido do corpo. Mas nesse corpo tem membros precisando de cura. Você já pensou que triste seria? Lembra quando você era criança e andava de bicicleta? Quem já andou de bicicleta aqui quando era criança? Quem já andou de bicicleta? Já andou de skate? Levanta a mão. De skate, que é um pouco mais moderno. Patinete. Andou, e aí você caiu. E quem entrou em contato primeiro, obviamente, foi o seu joelho. E o seu joelho ralou todinho.
E já pensou que triste seria você olhar para o seu joelho e dizer assim: joelho miserável, tu nunca mais vai doer. Mãe querida, me leva para o SAMU, não para curar, eu quero cortar esse miserável fora. Toda vez que eu caio ele rala, só me dá problema, só me causa má situação. Foi isso que você fez? Mesmo que o metiolate doeu, você aguentou. Por quê? Porque era o teu joelho. Qual é o nosso problema hoje? A gente não tem essa mentalidade. A gente tem a mentalidade do corpo. Parece o série A e série B que eu falei. Eu estou na série A, então assim, tem um corpinho ali na série B, aquele pode ser decepado. Eu não. Cuidado, meu irmão. Você é membro do corpo. Quando você assassina um membro, você não apenas comete homicídio, você comete, na verdade, também um suicídio, porque ele faz parte do mesmo corpo que você faz parte. Ainda que doente, ainda que machucado, ainda que quase morto, se está no corpo, não é para rejeitar, não é para até a tal da apendicite, já descobriram uma função para aquela coisa que eu tirei com 9 anos, quase morri com aquela praga, mas disseram que tem uma função aquele treco. Tem mesmo que é assim, é uma apendicite, é um problema, dá vontade de tirar às vezes, mas deixa ele lá, porque se ele estiver no corpo, é no corpo que ele vai encontrar nutrientes, é no corpo que ele vai encontrar forças para se reestruturar. E o mesmo joelho ralado, depois de tratado, é um novo membro, nova oportunidade, e ele pode ser usado com excelência. O corpo, ao mesmo tempo, quando ele fala corpo, ele está dizendo para mim que tudo o que o membro faz é para o corpo. Você já parou para pensar? Que coisa bizarra. Metade do meu corpo querer andar para cá e metade do meu corpo querer andar para lá. Que coisa andrógena, coisa estranha, coisa ruim de pensar. Pois existem igrejas que se comportam assim. Você não sabe para que lado está andando, porque um puxa para cá e o outro puxa para lá, esquecendo que o mistério da igreja envolve a unidade, e que se um puxa para lá, outro puxa para cá, o corpo simplesmente não sai do lugar. Porque para um corpo andar é preciso haver a unidade dos membros. Eu gosto de fazer uma comparação para você entender. Eu esqueci quem falou sobre isso, mas existe a igreja do ônibus e a igreja do barco. Eu gosto de pensar nisso. O que é a igreja do ônibus? Tanto a igreja do ônibus quanto a igreja do barco são unidas, mas a igreja do ônibus é uma igreja unida somente porque está no mesmo caminho, mas cada um com o seu interesse, cada um com a sua vontade. A igreja do barco é diferente. Qual é a diferença? A igreja do ônibus tem um motorista. O motorista vai, leva, troca marcha, e a figura do pastor vai levando, ele vai mostrando, dizendo: ó, gente, aqui é uma árvore centenária, aqui é um museu que pegou fogo, aqui é não sei o que, tá vendo? Esse aqui é o Brasil, coisa linda. Igreja do ônibus, ninguém faz nada, tira selfie, que maravilha. A igreja do ônibus é uma beleza que se esforça só quem está dirigindo. A igreja do barco não. A igreja do barco também tem a figura do pastor, mas ele está no alto, e ele está dizendo: gente, rema um pouquinho mais para cá. Não, calma, meu filho, rema, calma. Isso, junto, direito. Todos participam. Já percebeu quando você está num barco, se um lado só rema, o barco sai do lugar, sim ou não? Sai do lugar, sim ou não? Não. Assim é a igreja, que não se preocupa com os seus membros, mas apenas pensa na sua individualidade. É uma embarcação remando apenas de um lado. Não sai do lugar. Todos precisam cooperar, todos precisam participar, todos precisam estar juntos. Então receba esta palavra em nome de Jesus. É tempo de unir as nossas forças. Não é tempo de competir, não é tempo de mostrar maior habilidade, mas é tempo de ajudar, é tempo de remar juntos, porque só juntos chegaremos no lugar onde Deus deseja que nós cheguemos. Mas igreja não é apenas unidade. O versículo 4 também diz que há muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Eu acho isso muito interessante, porque Paulo agora vai falar sobre o segundo mistério de ser igreja. O primeiro é a unidade, o mistério da unidade. Só Cristo pode fazer isso. Sermos um. Mas agora Paulo diz que nesse corpo há membros. Paulo está exaltando sobre a diversidade.
Pedro fala do mesmo assunto, mas usando uma outra linguagem, no capítulo 2, versículo 4 e 5, quando ele diz que a igreja é um edifício feito de pedras vivas. Tanto Pedro quanto Paulo têm a mesma sacada na analogia, porque assim como em um corpo há diferentes membros, ou você já viu um corpo feito de olhos, só olho e perna, já viu? Esquisito, né, irmão? Já pensou um olhão aqui? Escuro, negro, esquisito, né? Um linguão, esquisito demais. Não, corpo é feito de membros. Assim também Pedro declara que a igreja é um edifício, mas não feito de tijolo. Pedras vivas. Você pega uma pedra, pode escolher 1 milhão de pedras, você não vai achar uma exatamente igual àquela, porque pedra não é tijolo, que é padrão. Pedra é pedra. Tem umas pedrinhas aí que é um pouco mais pontudinha, outras mais arredondada, outras mais achatada. Tem algumas que se você chegar muito perto, ela futuca, que tem uma ponta mais forte, machuca você, mas é pedra. Pedro declara que o edifício é feito de pedras e vai se encaixando, vai se colocando, mesmo com tanta diversidade, a gente vai tentando unir em um tempo, em uma sociedade pós-moderna, aonde se exalta tanto a diversidade ao ponto de dizer, seja diferente para ser totalmente longe do que o comum é. O Evangelho me ensina diferente, que mesmo eu sendo diferente, mesmo eu não tendo a mesma moldura, mesmo eu não sendo da mesma forma, é possível de forma harmônica andarmos juntos. Até mesmo porque uma mão sozinha não é corpo, um braço sozinho é muito útil, mas não é corpo, um pé sozinho é maravilhoso, mas não é corpo. Mas quando a mão está no corpo, aí é corpo. Quando o pé está no corpo, aí é corpo. Diversidade. Mas ele diz mais: nem todos os membros têm a mesma operação. Operação aqui é praxis, exercício. Nem todos têm a mesma operação. Eu não sei, mas isso é uma impressão tanto de quem entende, quem está dentro da igreja, como quem está fora. Parece que a igreja só tem ultimamente 2 dons. Quem arrisca dizer quais são? Quando alguém fala, Deus vai me usar, o que ele vai fazer? Pregar ou cantar? Sim ou não? Deus vai me usar, e aí? Aí que eu já estou pensando que, entendeu? Tem uma vozinha de taquara rachada, meu ministério deve ser pregação. Pregação e louvor não são dons? Claro que são, mas como disse o nosso pastor, vice-presidente, pastor Lediel, é uma coisinha tão pequena perto da seara que nós temos. Mas infelizmente tem gente que acha que o corpo de Cristo é uma grande língua para pregar. Então assim, ele quer fazer parte do grande corpo, a língua de Cristo. Não é, é corpo, meu filho. Não é feito só de língua, não é feito só de gogó. Tem muito mais funções, tem muito mais tarefas, tem muito mais exercícios. Paulo está dizendo que cada um precisa fazer aquilo com o qual foi chamado para fazer. Assim como o membro se encaixa no corpo, eu preciso dizer: Deus, onde o Senhor quer me usar? Existe um livro de um autor catarinense, esqueci o nome dele, mas ele disse: o Deus que frustrou os meus sonhos. Ele disse que quando ele se encontrou com o movimento pentecostal, ele era de uma outra linha, ele disse: eu achei que eu ia ser um grande pregador. Ele citou até um grande congresso aqui do nosso estado. Eu achei que Deus queria aquilo para mim, mas um dia Deus matou os meus sonhos, e quando Deus matou o meu sonho, nasceu o sonho de Deus na minha vida. Sabe o que é grande de Deus na sua vida, e sabe o que é pequeno na sua vida? Grande de Deus é tudo aquilo que Ele tem para você, e pequeno na sua vida é tudo que você pensa que Deus tem para você. É por isso que a gente tem que abrir mão do pensar, para abrir mão para o ouvir e dizer: Deus, usa-me como Tu bem queres. Se preciso for, mata os meus sonhos.
Se preciso for, extermina os meus projetos, mas não me permita ser um membro desencaixado do corpo. É como Frankenstein. Quem nunca viu essa saga? Que coisa terrível. Uma coisa desproporcional. É um braço esquisito, é um pescoço esquisito. Não dá para entender aquela situação. Assim é, todas as vezes que eu digo, Deus, eu acho que é isso. Cuidado com essa frase. Achou? Para pensar. Tenha certeza, Deus tem um chamado para a sua vida. Paulo declara que nem todos têm a mesma operação. Olha o mistério da diversidade aqui. A palavra operação no grego é praxis, algo que precisa ser feito. É aí que Paulo vai ficar bem prático, porque ele vai falar aqui agora sobre 7 dons, pelo menos 7. Não é que tem só 7. Ele vai falar sobre 7 habilidades, dons ou capacidades que Deus tem para nós. Por quê? Porque Paulo diz que nós temos uma operação. Existe algo a ser feito. Deus quer nos usar. Existe uma posição de Deus para nós. Existe algo de Deus para nós, acredite. Membro de banco é só prego. Você nasceu para fazer alguma coisa para Deus. Há um espaço de Deus nessa comunidade para você. Há um espaço de Deus nessa casa para você. Há um espaço aberto de Deus dizendo: eu quero te usar. Quem acredita nisso, dá um sinal, pelo amor de Deus. Paulo vai dizer, de modo que, tendo diferentes dons, eu gosto da palavra dom. A palavra dom parece muito com a palavra graça. O significado é muito parecido na língua grega. O significado é dádiva. Não é merecido, é um dom. Ele me concedeu, segundo a sua graça. O primeiro dom que ele diz ali é profecia. Presta atenção nisso aqui. Paulo diz que ele nos dá dom de profecia, e que se você receber esse dom, seja segundo a medida da sua fé. A primeira impressão que a gente tem quando olha para esse texto, dom de profecia, a gente logo enxerga um vidente. Mas propriamente na linguagem de Paulo, profeta aqui é no sentido do texto original. A palavra profeta aqui é proclamar, anunciar a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus é que eu fique adivinhando se vai chover amanhã ou não? Será que a vontade de Deus é saber se amanhã dá tal número na loteria? Eu acho que não. Quando eu olho para a Escritura, eu vejo os apóstolos dizendo: é desejo de Deus que todos sejam salvos. Quando eu olho para a Escritura, eu vejo a Escritura me dizendo que é desejo de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O que é a verdade? É uma pessoa, Jesus Cristo. Ser profeta é proclamar a salvação através de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Mas eu temo por uma geração que gostou da profecia em um outro sentido, não no sentido desse texto aqui. Eu não vou dizer que ela não tem, mas o sentido do texto aqui é outro. Gosta daquela profecia: eu estou contigo, meu servo. É assim, maravilha, que bênção, Deus está usando, amém. O Novo Testamento apresenta alguns exemplos sobre isso. Mas o profeta de verdade, o primeiro assunto dele é Jesus. A primeira coisa que ele prega é a verdade da Escritura. Quando os apóstolos abriam a boca para profetizar, para proclamar, era para dizer sobre o Cristo maravilhoso que veio em carne, morreu por nossos pecados, anunciar a salvação. Esse é o primeiro dom. Se alguém já se encaixa aí, vai tomando posse. Você tem esse dom de anunciar, de falar, de ministrar, de proclamar a vontade de Deus. Deixe Deus te usar. O verso 7 diz assim: se é de ministério, presta atenção nisso aqui, diga comigo: ministério. Olha para alguém que está do seu lado bem sério, com cara de quem tem um grande ministério diante de Deus, e diga: ministério. Fala sério, não responda. Quando você ouve essa palavra aí, o que é que você pensa? Ministério. O que você pensa nisso aí? Se é ministério. Alguém olhando para essa palavra já pensou, talvez, aqui não, lá da China, olhou pela internet e disse: ministério. Ministério é gravata.
Ministério é microfone. Isso é ministério. Eu estou começando a achar que eu tenho o dom de ministério. O problema é que o texto para se exaurir as lições não é apenas a tradução do português. A nossa melhor lição está no texto original. E essa palavra ministério no grego é diaconia. Diaconia é serviço. Sabe o que é ministério? Ministério talvez seja ficar na beira de um óleo queimando e jogar um pastelzinho lá dentro, enquanto os irmãos estão aqui cultuando a Deus. Sabe o que é ministério? Às vezes, está lá na porta recebendo os irmãos. Ministério. Sabe o que é ministério? São as irmãs que todos os cultos, teve uma, eu me esqueci o nome dela, que benção, ela me disse: pastor, hoje eu estou completando, todas as terças-feiras do ano eu estive aqui. Eu falei: uau, aqui, mas cuidando das crianças lá atrás. Tem gente que nem vem, queria ouvir, mas não consegue vir por causa do cansaço. Ela veio não para ouvir, para cuidar dos filhos de outra. Isso é ministério. Ministério é serviço. Ministério é trabalho. Está entendendo porque tem espaço de Deus para você nessa casa? Enquanto houver serviço, tem ministério. É por isso que essa igreja precisa de você. Existe um ministério em nossa igreja que Deus colocou no coração do nosso pastor setorial, pastor Alessandro Aguiar, o ministério do acolhimento, é receber pessoas. Gente, mas isso é romper uma barreira, uma fronteira tão grande. É difícil, é complicado, mas você precisa entender que isso é ministério. O discipulado dessa igreja precisa de você. Isso é ministério. O aconselhamento pastoral precisa de você, minha irmã. Porque existem casos que chega para a gente aqui, fazemos plantão toda semana, que eu não posso resolver. Eu preciso de uma mulher de Deus para estar aqui com um aconselhamento sábio, segundo não apenas palavras de consolo, mas um aconselhamento bíblico para abençoar as vidas. Ministério. Ministério é quando você chegar nessa igreja e ver que por algum acaso algum abençoado de Jesus achou que isso aqui era cinema, então entrou aqui jogando salgadinho, pipoca, deixou latinha de não sei o que, e você chegou no culto e viu aquela latinha, e você subiu aí e pensou: vou murmurar. Não, você vai exercer o ministério, vai pegar aquela sujeirinha, vai pegar aquela latinha e vai tirar fora, porque este é o santuário, essa é a casa de Deus, onde a comunidade de Deus se encontra. Isso é ministério. Ministério é muito mais efetivo sem gravata do que com gravata. Porque com a gravata eu falo daqui de cima, e algumas coisas eu posso fazer, mas o ministério prático tem muitas outras funções. Pegue na mão de alguém, balança ele bem forte, diga: em 2019. Não, você não disse nada. Diga: em 2019. Diga: Deus tem um ministério para você nessa igreja. Diga: Deus tem um ministério para você nessa igreja. Se o diabo pensou que mais um ano você ia ficar no banco, cruzado, dizendo: onde Deus pode me usar, ele se enganou. Deus vai te usar neste ano como nunca te usou, de uma forma extraordinária. Deus tem um ministério para você. Ministério. Mas ele continua. Versículo de número 7. Se é para ensinar, se dedique ao ensino. A palavra ensino aqui é instrução. Claro, a gente pensa logo, o EBD, terça-noite, amém, glória a Deus. Mas gente, existem ministérios aqui específicos da nossa igreja, que sinceramente eu me sinto hiper, assim, despreparado. Eu até vou, mas eu, por exemplo, uma vez aqui faltou professor na força, lá nos pré-teens. Glória a Deus, a gente vai lá. Mas para mim não é a mesma coisa. Quando eu olhei aquela galerinha, eles olharam para mim, eu falei: Jesus, vou morrer. O que eu vou dizer para essa galera? Deus deu graça, amém, aleluia. Mas tem gente que tira de letra. Os irmãos aí do Ministério Pré-teens, Deus lhe abençoe. Porque se eu for lá de novo, é para me tremer de novo. Mas a gente vai fazer, se preciso for. Os adolescentes. Gente, é tão bom pregar para adulto, é tão bom pregar para gente que lê Bíblia, que está aqui toda hora. O adolescente ainda está escolhendo, a gente tem que falar na linguagem dele. É um pouco complicado. Mas tem gente que tem o talento.
Tem gente que tem o dom de ensinar essa gente. Ensinar tem um desdobramento extraordinário, inclusive na área da música. Você que é músico, meu irmão, Deus te deu esse dom não apenas de tocar, de ensinar, é para você usar nessa comunidade. Pelo amor de Deus, ensina alguém a tocar teclado como você toca. Ensina alguém a tocar bateria como você toca. Essa igreja precisa de gente para ensinar, principalmente princípios do reino de Deus. Mas os princípios do reino de Deus na linguagem de cada um e na realidade de cada um. Você entende isso? Diga amém. Nós precisamos terminar. O texto diz: o que exorta, use este dom para exortar. Alguém já diz assim: pastor, eu tenho esse dom, o dom da marreta gospel. Quando alguém está perto de mim, ai, se eu vejo ele andando daquele jeito ou fazendo aquilo, eu sou exortador. Aleluia. Eu acho que não é bem isso que a Bíblia está falando. É claro que nós devemos discernir os espíritos, é bíblico. Nós devemos olhar para a palavra, olhar para a conduta e discernir a realidade. Não é julgar, é discernir. Quem dá o julgamento, o veredito final é Deus. Eu apenas discerno a situação. Mas o exortar aqui não tem nada a ver com marreta de Jeová. A palavra exortar aqui, na língua grega, vem da mesma raiz de paracletos. Lembra quem é o paracletos? O consolador, o ajudador. Gente, como é o nome dele? O divino, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. A palavra aqui grega é paracleses. E paracleses é alguém que está ao lado para encorajar. Ah, como precisamos de exortadores nessa igreja. Gente que vê alguém caído e diz: vem cá, cara, eu estou do seu lado. Deus me deu esse dom, eu estou contigo, você não vai parar não. Gente que não desiste de gente e diz: eu vou te ajudar. Gente, como é ruim, como é ruim. Quando você encontra um crente, você quer falar, mas aí você sabe que se você falar, às vezes é melhor ficar quieto, porque o falar vai te prejudicar mais ainda. Como é ruim quando tem gente que acha que a casa de Deus é o congelamento dos santos. Então assim, se tiver se mexendo, aponta o dedo. Ai, como isso é ruim. Aqui ainda é a comunidade de pecadores que um dia serão glorificados. Já foram e já estão sendo santificados. Foram transformados, estão sendo santificados, mas ainda não foram glorificados. Como nós precisamos de gente para exortar. Estou falando dos ministérios, já estou no quarto ministério. Deus, com certeza Deus já falou contigo. Alguém que proclama Jesus Cristo, isso aí eu acho que é para todo mundo, né? Alguém que tem ministério de diaconia, alguém que ensina e alguém que exorta. Deus lhe deu esse ministério. Se Deus lhe deu esse ministério, por favor, não saia deste culto sem dar uma palavra de encorajamento para alguém, sem dar uma palavra de incentivo para alguém. Você sabia que uma frase simples, Deus está contigo, eu estou orando por você, pode mudar a semana de alguém? Você sabia que um abraço seu dizendo: ó, eu estou aqui, eu sou como o Paracletos, eu sou como o Espírito Santo, eu sou o ajudador, eu sou um membro que vai apoiar você, membro machucado. Vamos orar, vamos caminhar junto. Se Deus te deu esse ministério, não perca a chance. Seja usado por Deus com esse dom e com essa capacidade que Deus lhe deu. Mas ele diz mais: o que reparte. Em outra versão diz: o que contribui, faça-o com liberalidade. Esse dom aqui parece que ninguém quer. O que contribui. O pessoal está fugindo disso aqui, mas é Bíblia. É claro que alguém diz assim: ah, então beleza, se contribuir é dom, não tenho esse. Tem os outros 6, mas esse aqui eu não tenho. Você não entendeu o sentido do texto. Vou fazer uma comparação para ver se você entende. Todos nós somos chamados para evangelizar, mas tem gente que tem um dom extraordinário. Meu pai, por exemplo, levei ele em Balneário para dar uma volta. Nunca tinha ido lá naquele trem que passa assim em cima, o tal do, como é naquele trem que passa assim na cordinha? Bondinho teleférico. No Rio de Janeiro é teleférico, aqui é bondinho. Passa lá o trenzinho, nunca tinha ido. Eu falei: meu pai, hoje é dia de você aproveitar, está aqui. Quando eu olho para o lado, o pai está com um folheto na mão dizendo: Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu falei: pai, vem cá, sobe.
porque ele queria falar. Tem algo que queima dentro dele. Mas não é porque ele tem o dom do evangelismo e ele ganha mesmo almas, que eu tenho que me desinibir e dizer, não, esse dom é dele. Não, é tarefa de todos. Mas existem pessoas que especificamente Deus dá o dom da contribuição. Gente que Deus dá o recurso e anuncia o propósito. Eu conheço gente bem de vida que abriu cafeteira não para lucrar, aqui na cidade, abriu para ajudar o campo missionário. Eu conheço gente que tem 5 empresas, 2 não é dele. Tudo que entra lá é para o reino de Deus, e para manter as 2 igrejas ele usa o recurso das outras 3 que tem. Gente abençoada por Deus, que usa os recursos que Deus lhe deu para abençoar a obra de Deus. Quantas coisas nós precisamos realizar nessa cidade. Ao longo do ano nós vamos estar mostrando algumas coisas que Deus colocou no coração do nosso pastor presidente. Já foi mostrado no passado, na verdade, mas se você passar ali pela região das Itopavas, passa ali, tem uma congregação chamada Pérola do Vale. Meu Deus, que linda! Naquela mesma região tem uma outra congregação recém-inaugurada. Quantas igrejas que nós queremos inaugurar, campos missionários para conquistar, mas muitas vezes não é questão de não querer, é questão de recurso que falta. Você sabia que o recurso para a obra de Deus está no bolso da sua igreja? E talvez Deus quer te dar esse dom, mas enquanto você não tiver propósito, Deus não te dará o recurso. Talvez seja a noite de você colocar um propósito no coração de Deus e dizer: Deus, o Senhor me deu esse dom, eu quero ter esse dom de contribuir, faça-me crescer, porque eu vou abençoar a sua obra. Quem entende isso, diga amém. Mais um dom, ele diz, dom de presidir, presidência. Que dom maravilhoso, que dom gracioso. Esse aqui todo mundo quer, o dom de liderança, mas infelizmente não é para todo mundo. Tem gente que lidera um fracasso. Agora, como é bom colocar uma obra numa liderança eficaz, a obra cresce, a obra prospera. Paulo declara que isso é um dom de Deus. Querido, se Deus lhe deu o dom de liderar, não adianta. Você vai fazer como Moisés, você vai lá para o deserto de Midian, dizer: eu vou me esconder atrás das ovelhas de meu sogro. Não vai, porque Deus vai te achar em Midian. E mesmo 40 anos depois vai dizer: Moisés. Porque mesmo Moisés, tendo 40 anos abandonado o ministério que Deus havia lhe revelado no Egito, Deus ainda sabia o nome dele, e Deus ainda tinha o projeto quente na mão dele, dizendo: Moisés, sai desta terra, porque eu vou te usar. Mas é muita crítica. Mas é muito mimimi. Mas é, meu irmão, ministério, liderança é isso. O primeiro que apanha, meu irmão, é o líder. Ainda bem que eu sou pastor auxiliar. Aqui nós estamos trabalhando juntos, não é? Mas eu sou o último da fila, então estou apanhando menos, ainda assim apanho. Mas liderar é isso. Quem é o primeiro da fila é o primeiro que vai apanhar. Mas você tem o dom, e o dom é maior do que a crítica, o dom é maior do que a fofoca, o dom é maior do que o dedo apontado. O dom fará você caminhar mais longe do que você imagina. Toma posse. Último dom, e a gente termina aqui falando sobre a diversidade. Ele diz: dom da misericórdia. A palavra misericórdia, eu estou falando do versículo 8, a última frase: o que exerce misericórdia com alegria. Misericórdia significa ajudar o aflito. Você já percebeu que tem gente que parece que tem imã para gente problemática? Eu conheço gente que o seu ciclo de amigos não é um ciclo normal. O ciclo de amigo dele não é nenhum que ele tem um braço para chorar e abrir o coração. Não, ao contrário, ele só é o ombro. Eu falei braço? Ombro. Ele só é o ombro que todo mundo chora. É incrível, tem gente que é assim.
É o dom da misericórdia. É ver a miserabilidade de alguém e dizer: eu me compadeço de você. Já viu que tem gente que a gente olha, e mesmo sendo crente fervoroso do reteté, a gente olha e diz: tu não vale nada, seu praga. Esse cara abandona. Já discipulei, já cuidei, mas sempre tem aquele com a misericórdia que diz: não, eu vou orar mais uma vez por ele, eu vou abraçar mais uma vez ele, eu vou falar de Jesus mais uma vez para ele. Se você tem este dom, Deus quer lhe usar. Fica de pé comigo essa noite, por favor. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Qual desses dons? Tem bastante, dá até para esquecer, ainda bem que está na Bíblia. Salva aí no celular, Romanos 12. Isso que essa é uma das listas. Não é isso, meu pastor? É uma das listas do Novo Testamento de dons. E digo mais, as listas do Novo Testamento não são exaustivas. Ou seja, não se resume apenas aquilo. Existem os desdobramentos, a multiforme graça de dons, como diz o Santo Apóstolo. A pergunta que eu lhe faço é: por que será que um de nós não tem todos estes dons? Não apenas este, todos os dons. Por que será que a gente então não ora e diz assim: tá, beleza, já que Deus tem esses dons aí, vou orar, e Deus vai me dar todos esses dons aí, eu quero tudo. Eu cheguei a uma simples conclusão: nós não temos todos esses dons, porque nós precisamos aprender a didática do reino de Deus. Porque se eu como membro tiver todos esses dons, eu não sou mais membro, eu me torno corpo, porque eu tenho todas as funções. Mas como eu sou membro dentro do corpo, ainda que um membro super evoluído e capacitado, eu não passo de um membro. É na igreja que eu entendo que não é só a minha capacidade, mas eu preciso olhar para a capacidade de quem está perto de mim. Eu não posso olhar apenas para a minha vitalidade, eu preciso olhar para a vitalidade de quem está perto de mim. É na igreja que eu entendo que eu não posso apenas pensar na minha espiritualidade, mas eu preciso pensar na espiritualidade da minha igreja. Um escritor de linha reformada, chama os reformados de gelado, mas eu li um negócio lá, quando ele estava falando sobre o espírito de oração, porque aí nós queremos a mesma coisa, nesse ponto é a mesma coisa. Ele disse assim: muita gente reclama de púlpitos gelados, mas existe uma forma de esquentar o púlpito: acender uma fogueira no meio dos bancos. Tem gente que só sabe, denegrir a igreja e as suas lideranças, mas o banco está mais gelado que o púlpito. Que Deus nos ajude a ter fogo aqui e fogo aí, fogo em toda esta casa, e que nós possamos entender que eu não sou igreja, se eu não entender que nós somos igreja. Você pode dizer isso? Diga: eu não sou igreja, nós somos igreja. Se eu não entender isso, eu estou me desmembrando do corpo de Cristo. E membro fora do corpo, o que acontece? O que acontece? Pode saber mais de teologia, mas vai morrer. Pode saber mais de Bíblia, mas vai morrer. Pode ser o profeta, fora do corpo, morre. Nem o coração, fora do corpo, sobrevive. Resiste para morrer? Resiste. Mas se não voltar para o corpo, morre. Deus está dizendo: vem para o corpo. Usa o que você tem dentro do corpo. Usa o talento que eu te dei dentro do corpo. Deus está dizendo: existe um lugar vago que é o seu. Existe uma obra para ser feita que é por você.
Existe um talento que eu dei para a minha igreja, está nas tuas mãos. Existe um recurso que eu dei para a minha igreja, está sobre você. Existe uma capacidade que eu dei para a minha igreja e eu dei para você. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. E agora nós vamos orar. E nós vamos tirar 9 minutos, com a permissão do nosso pastor. Ele já havia conversado comigo. Nós vamos orar 9 minutos. Olhe para cá, antes de você fazer isso, de joelhos, pedindo a Deus que nos ajude a entender o mistério da unidade da igreja. Unidade e diversidade. Dizendo: Deus, me ajuda a entender que ao mesmo tempo que eu sou um indivíduo, eu faço parte do coletivo. E que mesmo no coletivo eu tenho alguma coisa para fazer. Eu não posso pegar o coletivo como uma desculpa para não exercer o que como indivíduo eu tenho que exercer. Mas também não posso pegar o que eu tenho como indivíduo para atacar o coletivo. Não, o que eu tenho como indivíduo é para servir o coletivo. Peça para Deus sabedoria. A palavra de Deus diz: peça a Ele sabedoria e Ele vos dará. Se você entende que você é a igreja e faz parte desse corpo, dobra os seus joelhos agora, nós vamos orar. Dobra os seus joelhos. Aleluia, aleluia. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé como um valente de Deus. Vai ficando de pé como uma valente de Deus, entendendo que em 2019 Deus quer te usar. Todos os teus talentos, habilidades e dons que Deus lhe deu serão usados nesta casa e o nome do Senhor será glorificado. Levante as suas duas mãos, eu quero orar por você. Pai querido, Rei da eternidade, a tua palavra foi pregada, e é em nome do teu Filho Jesus que eu oro por cada vida, cada coração que creu nesta palavra. Espírito de Deus, que esta palavra encontre guarida em nossos corações, nos fazendo entender que é tempo de deixar as diferenças, é tempo de deixar as indiferenças, é tempo de deixar as mágoas, é tempo de deixar as desculpas, é tempo de deixar o nosso ego, tudo, porque agora é tempo de unir, Espírito de Deus, as nossas forças para fazer a diferença neste tempo, unir o nosso dom, unir o nosso talento, unir, Senhor, as nossas habilidades concedidas por Ti. Espírito de Deus, onde houver uma mão levantada agora, de um crente que é corpo do membro de Cristo e que tem um talento de Deus na sua vida, em nome de Jesus agora, da planta dos seus pés ao alto da cabeça, receba a presença de Deus agora, receba o renovo do Espírito Santo de Deus agora, receba a graça do Senhor agora. 2019 será um ano que Deus vai te usar de uma forma extraordinária.